Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Arrependimento Profundo e Eficaz de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 42, 6 mentiras da Igreja Moderna. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela possa ser visitada pelo Teu Espírito Santo no dia de hoje, ser convencida que o Teu amor é maior que a vida e que a Tua graça restaura sua alma, trazendo cura e redenção. Eu oro por mulheres que precisam neste dia ouvir a Tua voz e obedecer a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, amém. O que é crer no Evangelho? Versos 3b do texto que estamos lendo. Deixa eu me resgatar aqui. 1 Coríntios capítulo 15, do versos 1 ao 4. Como as Escrituras dizem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O título é Crer que Cristo morreu por nossos pecados, exatamente como a Bíblia diz. E como as Escrituras dizem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João, capítulo 1, versos 29. Ele levou sobre si as nossas dores. Isaías 53, do versos 1 ao 5. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados. Efésios capítulo 2, versos de número 5. Segundo, versos de número 4. Crer que Jesus morreu e ressuscitou, como dizem as Escrituras. O grande engano neste século é logo começarem a pregar que Jesus é apenas um exemplo moral. O engano do gnosticismo e a sua Bíblia gnóstica, Jesus não é um profeta. Ele não é apenas um exemplo moral. Jesus é Deus. Cristianismo é crer que Jesus morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Enviou o Espírito Santo Consolador e assim está conosco em espírito e em verdade e em breve voltará. O que passar disto não é evangelho. A religião de Caim. A grande verdade é que o evangelho que vemos crescer no Brasil hoje em dia não é o verdadeiro evangelho. Não é o evangelho do arrependimento que transforma vidas. Um evangelho que não dá ênfase à mensagem do retorno de Cristo e ao arrependimento de pecados, mas promove um culto ao ego, ao humanismo, é o que eu chamo de religião de Caim. Em Gênesis, no capítulo 4, do versos 1 ao 16, veremos o assunto sobre o verdadeiro culto a Deus. Gênesis, capítulo 1 até o 3, fala da criação do universo, da queda do homem, afastamento de Deus por parte do homem. Gênesis, capítulo 4 até o 11, fala como as coisas foram piorando em relação ao homem. As 4 quedas na queda do homem. Primeiro, chamamos a primeira queda de teológica. Ele caiu perante Deus, ele não teria mais relacionamento com Deus, isso seria então cortado. Ele caiu em relação a Deus, ele perderia os privilégios que tinha perante Deus, perdeu sua habitação no jardim, tornou-se uma criação caída. Segundo, chamamos a segunda de queda sociológica. Veja, Adão rompendo a comunhão com sua mulher, a mulher que tu me deste é a culpada. Houve uma ruptura entre Adão e Eva. Terceiro, chamamos a terceira de queda psicológica. Isso acontece quando a Bíblia fala da vergonha que Adão e Eva tiveram após o pecado, a ponto de se esconderem da presença de Deus. Quarto, chamamos a quarta de queda ecológica. A Bíblia diz que por causa do pecado de Adão, a terra que antes produzia só coisas boas, agora ia produzir também cardos e abrolhos, que na verdade são espinheiros e ervas daninhas. A terra que só tinha coisas boas passaria a ser um ambiente hostil e selvagem, também em consequência do pecado de Adão. Em Gênesis capítulo 4, temos uma relevância na história que muda o curso de tudo. Veja bem, Caim e Abel vão participar de um culto ao Senhor. Os dois fazem um sacrifício de culto a Deus. Deus aceita Abel e rejeita Caim. Por que Deus rejeitou o culto de Caim? Muitos tentam responder essa pergunta e existem algumas teses para essa resposta.
Primeiro, Deus não gosta de vegetais. Segundo, Deus não gosta de agricultores. Terceiro, Deus queria sacrifício de sangue por conta do pecado. E Caim não conhecia de Bíblia e foi rejeitado por Deus. Lembre-se, Caim e Abel serviam o mesmo Deus, estavam com as mesmas intenções, fazendo as mesmas coisas, tinham tudo em comum, mas Deus atentou para o culto de Abel e rejeitou o de Caim. E por quê? É importante notar: 2 irmãos, 2 cultos, 2 sacrifícios, uma mesma intenção, o mesmo Deus. Algumas coisas aprendemos com isso. Deus não aceita todo culto, não aceita todo louvor, não aceita todo sacrifício, não aceita toda boa obra, não aceita toda boa intenção. Há uma maneira certa de fazer. Fazer a coisa certa da maneira errada vai se tornar uma coisa errada. Existe uma motivação certa para fazer as coisas para Deus. Independente do que você fez de bom para Deus, sendo boa obra, sendo um ótimo trabalho, se a motivação não for a correta, Deus não aceitará. Voltemos à pergunta: por que Deus rejeitou o culto de Caim? Voltemos ao texto de Gênesis, no capítulo 4, do versos 1 ao 16. Versos de número 3. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versos 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes das primeiras crias do seu rebanho. Primeiro, aquilo que é expresso. Olha a diferença entre as expressões. Abel dedicou-se, Caim não. Abel só não trouxe como preparou do melhor, o que tinha de melhor. Caim apenas trouxe. A grande diferença é que quando Caim trouxe uma coisa para Deus, ele trouxe qualquer coisa. Caim fez o que dava, o que tinha para o momento. O que ele pôde fazer e o que pôde fazer não é sacrifício. Sacrifício é esforço, é doer, é fazer além da conta. Para Abel, Deus só pôde ser adorado de fato através de um culto que valesse a pena. Já para Caim, Deus poderia ser adorado de qualquer maneira. Mas por que Deus fez a acepção entre Abel e Caim, se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas? Segundo, Deus não pode ser tolerado. Deus tem de ser amado. Verso de número 4, Caim trouxe do fruto da terra. Repare a diferença. Abel trouxe as primícias, mas não bastassem as primícias, ele pegou as melhores partes, filé dos animais. Caim apenas trouxe os frutos. A Bíblia não faz menção nenhuma ao que ele traz, apenas que ele traz. Isso é muito importante. Caim tolerava a Deus. Veja o tom dele com Deus sem nenhum temor. Acaso sou eu guardador das costas do meu irmão? Mas por que Deus rejeitou Caim, então? Caim não expressava Deus. Deus não era o centro para Caim. Caim tolerava Deus. Caim não se preocupava com a forma de adoração. Era tudo de qualquer jeito. Caim fazia o certo, mas da maneira errada. O culto de Caim é um culto falso. Uau, glória a Deus! Quanto ensinamento aqui, quanto constrangimento. Não adianta achar que está fazendo a coisa certa, ainda que pareça ser certo, mas a intenção do seu coração estar equivocada. Muitas vezes você pode estar fazendo coisas lindas, inclusive boas ações, talvez levando, por exemplo, comida aos pobres. Talvez você todos os meses leve em uma instituição, na própria igreja, onde quer que seja, uma cesta de alimento ou várias cestas de alimento para sustentar famílias. E isso é muito bom, é muito bonito, é a coisa certa a se fazer. Mas a minha pergunta, baseada na leitura que fizemos agora para você, é: qual a intenção do teu coração quando você doa esses alimentos? Se a intenção do teu coração for realmente adorar a Deus e servir ao próximo como a ti mesmo, amar ao próximo como a ti mesmo, amém. O Senhor tem recebido essa oferta. Agora, se a tua intenção é mostrar que você faz doação, que você dá esmola, que você está chegando na igreja com uma grande cesta de alimentos para todo mundo ver, ou o que quer que seja atrelado ao teu ego, a condições humanistas, embora seja certo,
Deus não aceita como adoração, Deus não aceita como oferta. Parece certo, mas não está correto. Tudo o que fazemos para Deus, o homem não consegue enxergar, mas Deus discerne a intenção do nosso coração. Qual é o propósito? Por exemplo, qual é o propósito de eu fazer essa leitura? Eu posso dizer palavras maravilhosas aqui, você pode acreditar, mas Deus é aquele que sonda o meu coração. Então Ele sabe se aquilo que eu falar a você é verdadeiro ou não. Se tem intencionalidade o que eu estou falando, ou é fruto de qualquer coisa que não seja a glória de Deus. Deus conhece a intenção do nosso coração. O homem pode não sondar e não conhecer as nossas razões, a nossa intencionalidade, mas Deus é aquele que sonda o profundo da nossa alma. Ele sabe o motivo e a razão pela qual você faz determinadas coisas. Então, como diz a palavra de Deus, examine-se a si mesmo. Se houver necessidade de reparo, repare imediatamente. Que a intenção do seu coração seja adorar ao Senhor. Que você não tolere a Deus, mas que você ame a Deus. Senhor, ensina-nos a te amar, a despeito das circunstâncias, que o nosso coração não seja atentado a buscar razões humanas, mas que o nosso coração esteja inclinado a te adorar e a oferecer sacrifícios suaves, agradáveis e aceitáveis, que é o culto racional que prestamos ao Senhor. Nos ensine a intensidade da adoração e a intencionalidade da mesma, que é glorificar ao Senhor, apenas isso. Fazer a coisa certa é como Maria, adorar ao Senhor, a despeito de qualquer coisa que possa estar acontecendo ao nosso redor, que o nosso coração deseje e anseie por te servir e por te glorificar. Eu oro por mulheres que precisam receber essas chaves no dia de hoje e abrir portas para destravar suas vidas de adoração. Oro em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo, Deus abençoe e até a nossa próxima leitura.